de juros pressiona. Então, vamos falar agora, nessa introdução do call de abertura, vamos falar sobre o papel da taxa de juros no mercado de ações, na economia, em todos os lugares, né? Com certeza, o preço mais importante da economia é a taxa de juros, né? E o economista fala isso não é só para valorizar a sua profissão, não. É claro que não é imediato o efeito da taxa de juros sobre os outros preços da economia, mas existe uma possibilidade razoável de que o preço, que a taxa de juros afete tudo, né? Então, ela afeta, primeiro, as decisões dos agentes de gastar. Quando a taxa de juros sobe, os consumidores decidem postergar o seu consumo para o futuro, eles param de gastar dinheiro no presente e compram títulos, porque a taxa de juros oferecida pelos títulos passou a ser mais atrativa. Então, é mais atraente deixar de consumir agora, em agosto de 2023, e passa a ser mais atraente consumir em fevereiro de 2024, fevereiro de 2025, julho de 2026, seja lá o vencimento do título que for. Eu prefiro adiar a compra de um bem, por exemplo, um automóvel, uma roupa, para comprar um título no Tesouro Direto, porque quando eu for resgatar esse título daqui a 1 ano, 2, 3, vai dar para eu comprar mais de um carro ou mais de uma roupa. Esse intercâmbio fica melhor, ou para uma empresa. A empresa ela tem uma decisão de comprar mais estoque de matérias-primas, mais estoques de produtos para serem vendidos, se for um comércio, de contratar mais gente ou de aumentar suas instalações. Ela resolve adiar essa decisão para o futuro, compra título, espera o título vencer, porque no futuro ele consegue comprar mais coisa, mais estoque, mais instalações ou mais funcionários, que seja. Adia as decisões de investimento. Então, o primeiro efeito que a gente espera que aconteça quando a taxa de juros sobe é o adiamento das decisões de gastos dos agentes econômicos. Essa decisão de gasto dos agentes, quando ela é negativa, eles gastam menos, a atividade econômica cai. As indústrias recebem menos encomendas, elas compram menos matéria-prima, em toda a cadeia produtiva, em todos os serviços, você tem uma redução da atividade, o emprego cai, a atividade econômica cai, e com isso a inflação desacelera. Quando o Banco Central reduz a taxa de juros, os rendimentos dos títulos caem, e o efeito é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. As pessoas resgatam os seus títulos porque fica mais interessante consumir agora e aumenta o gasto da sociedade. Se você olhar o comportamento dos títulos do Tesouro Americano, eles estão no nível mais alto, 4,30 agora, desde 2008. Eles vinham caindo, eles chegaram ao nível negativo durante a pandemia, exatamente, e vem num ritmo frenético de alta nas últimas semanas. Em particular, eles saíram de 3,20 em abril de 2023, 3,30, 3,20, 3,30, e vem incansavelmente subindo. Agora completam quase 1% de alta. Essa alta da taxa de juros é suficientemente grande para produzir um efeito sobre vários ativos da sociedade. Como os Estados Unidos são a maior economia do mundo, os títulos do Tesouro Americano eles são considerados os ativos livres de risco. Ninguém imagina que os Estados Unidos
venham a quebrar. Então, quando existe uma preocupação imensa dos agentes em relação aos riscos, todo mundo corre para os títulos do Tesouro Americano. Quando essa taxa de juros sobe, a precificação de todos os ativos do mundo muda, né? Então, quando a taxa de juros dos títulos de 10 anos sobe, como os títulos de 10 anos são os ativos livres de risco, significa que os preços desse ativo caem. Note, um título que tem um vencimento daqui a 10 anos, ele é comprado por um determinado valor e vai render uma determinada taxa de juros, digamos 10%. Para esse mesmo título render 4,20, você tem que dar um desconto no valor de compra dele. Se antes você comprava esse título a 100 para ele render 4, agora você vai ter que comprar ele por 98, digamos, para ele render 4,20. Então, quando a taxa de juro sobe, significa que o preço do título está caindo. Ora, se o preço do título americano, que é o título livre de risco, está caindo, significa que o preço de todos os outros ativos tem que cair também. Quais outros ativos? As ações, por exemplo. Então, imagine uma ação da Apple que valia 100 quando o título do Tesouro valia 100. Quando o título do Tesouro cai para 98, a Apple também tem que cair. Então, quando a taxa de juros dos títulos de 10 anos sobe, isso significa que os preços de todos os outros ativos têm que cair também. Não? Durante todo o período em que a taxa de juros vem subindo, existe uma pressão forte sobre todos os outros ativos. Aí a gente inclui ações, podemos incluir também títulos privados, empresas que emitem dívida, né? As empresas americanas, com as empresas brasileiras, emitem títulos. Aqui no Brasil, as empresas emitem debêntures. Você tem debêntures aí, você vai na plataforma de investimento da sua corretora, aqui na Ativa, você vai ter debêntures para comprar. E isso acaba produzindo, né, um aperto nas condições de crédito da economia. Então, note, com as ações caindo, as condições de investimento pioram. Imagine, eu sou um empresário, coisa que eu não sou. Sou empresário grande. Eu tenho R$ 1 bilhão no meu caixa e eu quero investir esse dinheiro para trazer um retorno, digamos, de 5% real ao ano. Então, eu estou decidido a investir numa empresa. Eu vou colocar minha empresa, vou colocar esse dinheiro, comprar uma máquina para minha empresa, para ela produzir um retorno de 5% ao ano para os próximos 30 anos. De repente, as ações na Bolsa caem. E uma empresa que faz exatamente o que eu faço, a minha empresa faz, vamos dizer que eu fabrico salsicha. Uma empresa de salsicha na Bolsa teve o valor dela caindo. Se eu comprar essa ação dessa empresa que faz exatamente o que a minha empresa faz, salsicha, o retorno que eu vou ter no meu negócio é 7%. Por que eu vou investir na minha máquina para ganhar 5% se eu posso comprar uma ação em bolsa que vai render 7%? Eu não faço isso. Eu prefiro comprar uma ação na bolsa do que comprar uma máquina para mim. Então, quando o valor das ações cai na bolsa, o investimento das empresas tende a cair. Por quê? Porque, comparativamente, o preço das ações na bolsa fica mais atraente. Então, quando você sobe a taxa de juros, você tem dois efeitos que você pode esperar. O primeiro é que as empresas param de investir porque elas querem comprar títulos. O segundo efeito, elas param de investir porque o valor das empresas na bolsa fica mais atraente do que o valor dos investimentos que elas vão fazer no seu próprio caixa. Esse efeito ele acontece através do que a gente chama de Q de Tobin, ou Tobin, um economista americano. Então,
A alta das treasuries, dos títulos do Tesouro Americano, nesse momento já está sinalizando para toda a sociedade que empresas e famílias vão diminuir significativamente as suas decisões de gasto. Então, hoje, nos Estados Unidos, essa alta das treasuries, ela está sinalizando para a economia americana que o crescimento futuro pode diminuir. E por que elas estão subindo? Porque o Banco Central americano está forçando a economia americana a se desacelerar. Por quê? Porque estão com uma inflação superior a 4%, sendo que a meta da inflação nos Estados Unidos é 2%. O Banco Central americano aguardou todo um período para a inflação se acomodar, ele entrou atrasado no jogo. Normalmente, quando o zagueiro chega atrasado na bola, ele chega mais violento, ele chega dando um carrinho e joga o atacante para cima. É provavelmente o que está acontecendo. Como o Fed chegou atrasado no aumento da taxa de juros, agora ele tem um esforço maior para fazer a economia americana parar. É uma economia muito grande, ele está tentando segurar a economia americana para os preços caírem numa velocidade razoável. Com esse preço subindo, o que se espera é que a economia americana desacelere. Hoje houve uma frustração, o mercado aguardava até uma recessão para esse ano, a recessão não veio. Agora espera-se que com essa alta da taxa de juros, a economia americana venha a desacelerar de maneira mais agressiva. É o fim do mundo? Não se espera que seja o fim do mundo, muito pelo contrário. Os bancos centrais, eles têm como tarefa obter estabilidade da moeda. Então, no longo prazo, eles têm que fazer que a inflação convirja para uma taxa aceitável, que é de 2%. 2% é baixo? Não é. Veja, 2% ao ano, em 10 anos, uma economia, ela tem uma alta de 20% dos valores nominais. Já é bastante, se você pensar. E lá nos Estados Unidos, eles definiram 2% como uma meta, e eles precisam deixar a economia na meta. E os Estados Unidos precisam levar a inflação para a meta. E isso vai ser feito através de uma desaceleração da economia. Ontem, um importante economista, cara que acertou tudo no ano passado em relação à inflação, já foi secretário do Tesouro americano, já foi conselheiro de 2 presidentes, Larry Summers, professor da Universidade de Harvard, falou que ele acredita que as taxas de juros de 10 anos elas venham a ficar mais altas por muito mais tempo. Isso, evidentemente, afetou o mercado e, com isso, vai produzir, com certeza, um ajuste no mercado acionário dos Estados Unidos. Quando você convence os agentes que a nova taxa de juros não é mais 3,80, ela é 4,20, 4,40, 4,50, você produz um ajuste nas bolsas, você produz um ajuste nos preços do petróleo, nos preços da soja, nos preços do milho, em todos os preços. O que se espera é que esses preços caiam. O Brasil vai ser afetado nisso? Vai, com certeza vai. Como eu disse, a taxa de juros de 10 anos é a taxa de juros livre de risco de todo o mundo. Se a taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos sobe, todo o complexo de taxas de juros no Brasil também mudará. Porque na precificação da nossa taxa de juros longa, há um componente da taxa de juros de 10 anos. A nossa taxa de juros de 10 anos aqui é a taxa de juros americana, mais o risco Brasil. O risco do Brasil é diferente do risco dos Estados Unidos, então você precisa acrescer o risco Brasil e mais o risco de desvalorização da nossa taxa de câmbio. Então, existe sim a possibilidade da taxa de juros de longo prazo do Brasil subir. Conforme a nossa taxa de juros suba, é provável que a Bolsa aqui também tenha um ajuste. A Bolsa aqui tendo um ajuste, a taxa de juros tem um ajuste, é provável também que a nossa atividade econômica se desacelere. O que faz sentido. Se a maior economia do mundo desacelera, não é de se esperar outra coisa que a nossa economia também desacelere. Vai ser o fim do mundo? Eu não acredito que vá ser o fim do mundo. O Banco Central americano tem feito todo um trabalho
para evitar que essa desaceleração da economia americana seja muito forte. Eles têm tentado promover aquilo que se chama um pouso suave, um soft landing, têm tentado evitar a todo custo um hard landing, um pouso forçado, feio, que leve a uma recessão muito forte, e isso, com certeza, acaba produzindo um ajuste vamos dizer, desastrado, que pode levar empresas a quebrar, o desemprego a aumentar, como nós já vimos algumas vezes. Então, de qualquer maneira, esse evento que está acontecendo nos Estados Unidos afeta demais o Brasil. Pode colocar nossa bolsa com limite para ela subir, pode colocar a nossa economia com limite para crescer e pode colocar, portanto, a nossa taxa de câmbio numa trajetória que não é mais de 4,5, como muitos pensavam, pode ser R$ 5. Então, vamos refletir todos os dias aqui sobre como vai ser, né, o ajuste da taxa de juros americana, até onde vai e como é que ela afeta